não há uma palavra com Messias. Peço atenção de todos vocês. Olá, graça e paz, meus irmãos. Nesse momento eu quero compartilhar com vocês um pouco de teologia, ou seja, um pouco de Deus, um pouco da palavra. Teologia significa estudo sobre Deus. Vem de duas palavras gregas, theo, Deus, logia, estudo. Então, em essência, estudo sobre Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu estudei. Tem uma frase que ela é muito linda e eu quero deixar ela no começo aqui para vocês também refletir, aprenderem. Diz assim: nós aprendemos algo realmente quando somos capazes de argumentar. Vou repetir mais uma vez. Nós aprendemos algo realmente quando nós somos capazes de argumentar aquilo que nós aprendemos. Ela é muito linda e forte. Tem outra também que é de incentivo, né? Uma frase educacional também que ela é muito linda e muito boa. Fale-me e eu ouço. Mostre-me e eu vejo. Deixe-me fazer e eu aprendo. Vou repetir mais uma vez porque eu achei ela bonita, quis aprender e aprendi. Fale-me e eu ouço. Mostre-me e eu vejo. Deixe-me fazer e eu aprendo. Por isso, nós aprendemos algo realmente quando somos capazes de argumentar. Eu quero agora argumentar um pouco sobre as dispensações. Existem 7 dispensações. A primeira dispensação é conhecida como a dispensação da inocência. O que foi essa dispensação da inocência? E quando aconteceu? Esta dispensação, ela aconteceu lá no Éden, naquele jardim, naquele lugar chamado Éden. Ali aconteceu essa dispensação. Ou seja, o que é a dispensação? A dispensação, ela é um tempo oportuno, ou seja, uma ocasião, né, um tempo em que as coisas acontecem. Então, cada tempo foi determinado como, ou renomeado como dispensações. E essa primeira dispensação, chamada inocência, ela teve uma duração que ninguém sabe o período do tamanho da duração dela. Esta expressão, dispensação da inocência, não quer dizer que o homem não tinha conhecimento, não tinha inteligência, não tinha sabedoria. O homem Adão, que foi o homem que viveu nessa dispensação, era um homem inteligente, era um homem que recebeu os atributos morais, os atributos, né, do próprio Deus, que o fez segundo a sua semelhança, a sua imagem. Era um homem puro. Ou seja, esse termo, dispensação da inocência, não quer dizer que ele não tinha conhecimento, apenas quer dizer que Adão era um homem que não conhecia o mal. Por isso, a dispensação da inocência, por ele não ter conhecimento do mal. Essa dispensação ela durou até que Adão pecou. Quando Adão pecou, ele veio ao conhecimento do bem e do mal. Aí finda essa primeira dispensação. Segunda dispensação é conhecida como a dispensação da consciência. Por que a dispensação da consciência? Diferentemente da dispensação da inocência, que era o desconhecimento do mal, a dispensação da consciência é o contrário. O homem agora pode decidir, o homem agora conhece. Ele tem, né, diante dele, à sua frente, uma escolha. Na sua frente agora ele tem uma decisão. Ele tem o bem, ele tem o mal. Ele tem o certo, ele tem o errado. Ele tem a
consciência para escolher. Agora o homem está diante de um novo tempo, o tempo da consciência. Esse período da dispensação da consciência, ele também teve uma duração e um término. A dispensação da consciência, que é exatamente essa questão da consciência do homem discernir o que é certo, o que é errado, ele decidir entre o bem e o mal, ela durou até a sentença, a determinação, até o decreto de Deus em acabar com a raça humana. O homem, por causa da consciência, agora sabia discernir o que era certo e o que era errado. Ele poderia decidir escolher o bem, fazer as coisas certas. Ele escolheu fazer o errado. E a devassidão foi tanta que Deus decidiu acabar com a raça humana. E essa dispensação durou até o dilúvio. O que foi o dilúvio? O dilúvio foi a sentença, o decreto, a forma de Deus julgar aquele povo. E Deus, então, decide determinar ali a sentença daquele povo. Ficou apenas Noé e sua família vivos, porque entraram numa arca, né, que figuradamente representa hoje Jesus, a quem nós podemos entrar através da fé. Então, essa segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, ela durou até o dilúvio. Após o dilúvio, Deus conserva a família de Adão, e então o homem, após o dilúvio, de novo, toma posse da terra, faz o quê? E Deus permite que o homem procrie, que o homem recomece. Então, entramos em uma nova dispensação, a terceira dispensação, que nós chamamos de a dispensação do governo humano. Essa dispensação do governo humano foi mais uma vez Deus dando ao homem a oportunidade de o homem recomeçar. Essa dispensação do governo humano, ela durou até o chamado de Abraão. Então, até aqui nós temos 3 dispensações. A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano. Agora, com o chamado de Abraão, entramos em uma nova dispensação. Qual é ela? A dispensação patriarcal, tendo por principais patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, José. Essa dispensação patriarcal também teve um período de duração, né? Anos de uma dispensação para outra, tempos e mais tempos. Muitos desses tempos estão datados. Eu não tenho aqui os dados dos tempos, mas tenho que esta é a quarta dispensação, a dispensação patriarcal. Ela durou até a dispensação da lei. O que foi a dispensação da lei? Um decreto, uma ordem de Deus para Moisés, os mandamentos de Deus para Moisés, ao que nós conhecemos por dispensação da lei. No Novo Testamento, nós vemos relatos sobre esta dispensação, o objetivo dessa dispensação. Né? Gálatas, que é um livro que fala muito sobre a lei, assim como Romanos. Gálatas nos diz que essa dispensação, que a lei, ela teve o objetivo de mostrar para o homem que ele era um pecador. Né? A lei foi dada por causa das transgressões do homem, e essa dispensação da lei durou até a sexta dispensação. Nós temos aqui 5,
Agora nós vamos para a sexta dispensação. Qual foi a sexta dispensação? Nós aprendemos algo realmente quando somos capazes de argumentar sobre isso. Eu acho que até aqui eu tenho mais ou menos uma ideia da questão. Mas chegamos aqui na sexta dispensação. A sexta dispensação, ela é a dispensação da graça. Se eu não me engano, Tito 2,11 diz assim, ó, porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, essa é a sexta dispensação. Primeira, dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça, que é a manifestação do Senhor Jesus, é a salvação do Senhor Jesus, é a obra do Senhor Jesus, é o resgate das ovelhas perdidas, esse período de dispensação. É o período de evangelização, de pregação do Evangelho do Reino, de pregação do Evangelho da Graça, de pregação da salvação pela fé, conhecido como o Evangelho, conhecido este período dispensacional como a dispensação da graça. O último período dispensacionalista, né, que é a dispensação milenial. É aqui que eu quero deixar uma mensagem para você. O entendimento dos últimos acontecimentos, chamado de acontecimentos escatológicos. Eu quero deixar aqui um assunto bastante interessante para você, que você possa pesquisar sobre isso, porque também é motivo de muitas controvérsias, de muitos debates. Sobre essa dispensação milenial, existem algumas escolas que divergem em doutrinas diferentes uma das outras. Existem 3 escolas clássicas, né, desse dispensação milenial. Existe a amilenista, existe a pós-milenista e a pré-milenista. A amilenista, ela defende que o reino de Jesus já está em curso. Esse reino milenial, ele está em curso desde a ascensão de Jesus. Jesus está no céu governando e o reino está sendo aqui projetado. Ou seja, esse reino milenial, ele é apenas uma figura, segundo a visão amilenista. Ele não é literalmente aqui na terra. Ele acontece, Jesus governa no céu, ele já está acontecendo aqui, mas de forma espiritual. É a visão amilenista. Temos a visão pós-milenista também. Ela tem um pensamento sobre o reino de 1000 anos. Acreditam que esse reino também é figuradamente, eles defendem que Jesus só vai voltar após o término destes 1000 anos. Daí o nome característico pós-milenistas. Temos também o pré-milenistas, né? O pré-milenista é aquele que eu creio, que eu defendo, é aquele que eu quero que você tente entender agora comigo um pouco. É bastante difícil. Isso aqui é um assunto que não é fácil, ele é muito debatido, ele é muito desacreditado por uma minoria, porque a maioria defende esse pré-milenismo. Vamos, antes de chegar nessa parte, para chegar na questão milenial do reino, temos que entender alguns eventos antes desse período milenal, ou seja, que classificado como período escatológico, né, que é os últimos acontecimentos.
Bem, o primeiro acontecimento prévio que nós esperamos desse movimento escatológico é o arrebatamento da igreja. Segundo o que está registrado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ali fala a respeito dos que dormem em Cristo, de forma que os que estão vivos, de modo algum, precederá eles. Primeiro os que dormem em Cristo, depois os que estiverem vivos, juntamente com eles, a encontrar o Senhor nos ares. Este é o primeiro evento, o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, a igreja ela é encontrada com o Senhor nos ares. Neste período, no céu, nos ares, acontecerá ali o tribunal de Cristo, aquilo que está registrado em 1 Coríntios 5,10, porque todos nós devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para sermos julgados segundo as suas obras. Ou seja, não é um julgamento de condenação, é um julgamento de galardão, para sermos recompensados, para recebermos coroas, recompensa. Pois o dom nós já havíamos alcançado, que era a vida eterna. Então, agora nós estamos sendo julgados para recebermos recompensa de nosso trabalho, de nosso labor aqui na terra. Após isto, é no céu, nós estamos sendo galardoados. Após o galardão, nós iremos passar para as bodas do Cordeiro. A boda do Cordeiro também é um período maravilhoso em que nós estaremos com o Senhor, né? A noiva estará ali celebrando o casamento com o noivo que é Cristo, a noiva igreja. Então, após as bodas do Cordeiro, temos a ceia das bodas. Isso está registrado, se eu não me engano, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 e versículo 9. Ali fala sobre as bodas do Cordeiro e a ceia das bodas. Isso aqui é o que acontece no céu, após o arrebatamento da igreja. Durante essa animação, essa festa, esse período de júbilo no céu, aqui na terra, ânsia, perseguição, como nunca houve, jamais haverá, foi o que nos relatou Jesus. É por isso que o Senhor Jesus disse para nós, em Mateus 24, se não me engano, 25, ele diz, assim como o relâmpago, né, nasce no Oriente, aparece no Oriente, até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, abrir e fechar de olhos. Ou seja, sobre a vinda de Cristo, essa vinda do Senhor, ela se dá em duas etapas. A primeira, ele vem até as nuvens e a igreja é arrebatada até os ares. Após esses eventos nos ares com Jesus, julgamento, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a ceia das bodas, Jesus volta, né? Depois do grande período de tribulação, ele vem com a sua igreja. Essas alturas já veio as testemunhas, essas alturas já tem morrido muitos cristãos confessos aqui na terra, judeus do Senhor Jesus. A respeito disso, Apocalipse 24, 5, ali 6, fala sobre os que clamavam ali por justiça. Se eu não me engano, os textos de referência. Jesus vem, após esses 7 anos, esse período, né, porque o período de 7 anos aqui na terra, de tribulação, ele é dividido em 2 tempos. Né? Tem um tempo, segundo alguns acreditam, de paz, e o outro tempo é um período de grande tribulação. Isso também nós vemos lá em Daniel. Daniel fala a respeito disso, lá no capítulo 9, versículo 27. Daniel fala a respeito de uma semana, a metade de uma semana. Ele relaciona o período de grande tribulação de forma profética. Mas aqui nós vemos um tempo e outro tempo, ou seja, um tempo e a metade.
esse tempo de 7 anos ele é dividido em 2 tempos de 3 anos e meio. Segundo a Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, ali tem um texto que diz mais ou menos assim: onde havia muita paz, declaravam paz, veio de repente destruição. Eu acredito que aquele texto se refere à metade da grande tribulação desse tempo. Veio uma destruição. Então ali, 7 anos depois, Jesus vem com a igreja para estabelecer ali o quê? Um julgamento das nações. Quando Jesus vem com a igreja, aquelas sentenças lá de Mateus, quando ele diz: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber. Aí vem uma sentença que vai ficar muito puxada, se eu disser toda. Alguém na multidão responde: Senhor, quando é que tivemos com fome e tivemos de comer, ou com sede, tivemos de beber, ou nu e te vestimos, ou na prisão e fomos te ver? Jesus diz: quando a um destes pequeninos fizestes, a mim fizestes. Aqueles que serviram a Jesus, aqueles que serviram ao povo judeu, eles receberão também o seu galardão, entrarão no reino. Nesse período, Jesus vem, ele julga as nações, e então estabelece o reino milenar, que é a última dispensação, o reino milenial. Nesse reino milenial existe muitos textos bíblicos que demonstram os acontecimentos ali, que os velhinhos, saudáveis, toda a população, não haverá pessoas mancando, as pessoas terão sadias, as pessoas terão paz, ali haverá justiça, ali nenhuma criança vai morrer até que venha completar os 10 anos, ou 100 anos, não é dizendo, entendeu? Irmãos, é muita questão, é muita coisa nesse período milenial. A minha mente não foi capaz de assimilar tanta coisa ainda, mas em breve eu estarei compartilhando com vocês de uma forma mais pausada, de uma forma mais centrada, e eu quero terminar citando aquela frase do começo. Nós aprendemos algo quando realmente somos capazes de argumentar. Nós aprendemos algo quando realmente somos capazes de argumentar. E dando-nos a oportunidade para nós tentarmos falarmos, dissertarmos sobre determinado assunto, para testarmos nosso conhecimento a respeito daquilo, vale refrasear, repetir aquela frase que diz: fala-me e eu ouço, mostre-me e eu vejo, deixe-me fazer e eu faço. Que Deus possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, querido Deus. Obrigado, pessoal. Até. Posso amar. Amém.